O narcisista ele é guiado por um espírito totalmente obsessor? Sim ou não? Se olharmos pela mitologia, sim, né? Principalmente, por exemplo, pela espiritualidade judaico-cristã, né? Que foi influenciado totalmente pela cultura zoroastriana. Porque se verificarmos no Antigo Testamento, Hashem ele era tanto o criador do bem quanto do mal, das luzes e das trevas. Isso vemos, por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 47, que o próprio Hashem fala: eu sou o criador da luz, né, e o criador das trevas. Faço o bem quanto o mal. O mal é com L. Então, do que vem do hebraico Ra, né, que significa o mal mesmo. O mal como desastre, o mal como desolação, o mal como abominação que destrói uma nação. Então, verificamos essas conexões relativamente no Antigo Testamento. Os judeus, quando são totalmente influenciados pela cultura zoroástica, eles acreditam que Deus é totalmente separado do mal, né, do diabo. Então, a partir daí que já nasce o protótipo do mal, como um mal encarnado, tanto a história de Satanás, não dos demônios. Tá? Os demônios, eles são uma influência da cultura grega, da palavra daimon, que significa espírito inferior, do qual que quando os judeus vão traduzir, por exemplo, a Torá, né, que é totalmente oral, para as escrituras, né, que é a Septuaginta, né, que tem até a famosa lenda em que 72 judeus eles traduzem, né, na verdade. Então eles usam uma palavra, por exemplo, característica ao mal, né, que do qual que eles vão chamar de daimon ou demon. Então eles vão pegar essa palavra, né, do grego. Então ele demoniza a própria palavra daimon, porque a palavra daimon no original grego, na verdade, é um espírito de divindade menor. Eram espíritos territoriais, né? Por exemplo, há alguma divindade que se manifesta em alguma caverna, então a pessoa vai figurar, na verdade, dar louvores a esse Deus que se manifestou na caverna, ou semideus. Daemon, né, na verdade, era a encarnação entre a divindade e o humano, né? Então são semideuses. Eros era uma espécie de daimon, né? Hércules, não, Zeus não, desculpa, né? Eros era uma espécie de daimon, Hércules era uma espécie de daimon, Teseu era uma espécie de daimon, né? Então, por exemplo, eles eram guiados, né, por vozes, até mesmo o próprio Sócrates falava que ele era guiado por um daimon, por um espírito aqui que o orientava. Então, se verificarmos pela característica zoroástrica, isso influenciou muito o pensamento judaico-cristão a partir do período intertestamentário, do qual que o mundo espiritual se torna totalmente divisível. Tem os portadores da luz e os portadores das trevas. Então é por isso que vemos, por exemplo, no livro de Apocalipse, que fala sobre a guerra, né, dos filhos da luz contra os filhos das trevas. E a característica do Messias persa é o Shaoshan, né, que Cristo, no Novo Testamento, vai voltar com essa característica, né? Então, vemos isso muito também no livro Zen de Avesta, né? Do qual também, por exemplo, que vemos algumas características muito interessantes nesse livro. Tem uma divindade chamada Aesha, é um demônio. Aesha, né? Interessante que quando se traduz Aesha para o livro de Tobias, vê o nome Ashmedai, e daí vê o nome Asmodeu. Então, muitas vezes, o nome desse demônio, Asmodeu, é uma característica zoroástrica, não é uma característica judaica, mas os judeus, na verdade, por não conseguirem guardar muito bem a Torá, né, eles acreditavam que tinha uma força que nunca fazia, né, eles dominar os mandamentos da Mitzvot. Né? Então, se verificamos pelo Antigo Testamento, na verdade, os hebreus eram adoradores de Baal, né? Que era
filho de El e Ashera. Então é por isso que, por exemplo, que eles constantemente adoravam a Baal e do qual que é Hashem, né? Ou Yehová, né? Que algumas pessoas traduzem como o tetragrama, na verdade, começa a brigar com o Baal. Mas aí, a partir do período intertestamentário, que nasce o conceito de demônio, né? Então, os judeus absorvem da cultura grega e da cultura zoroástrica esse conceito. Então, aí, a partir desse princípio, as pessoas começaram a acreditar que os homens eram tanto influenciáveis pelos deuses quanto pelos demônios. Na cultura grega, as pessoas acreditavam, né, que, por exemplo, que toda vez que você tinha uma atitude de amor, você era inspirado por Eros, né? Então, se você tivesse uma atitude guiada de raiva, você era guiado por Ares, que era o deus da guerra. Então, cada atitude humana era ferida à influência de uma divindade. Então, a partir daí que se estabeleceu, né, de uma maneira bem reduzida, esse conceito de mundo espiritual, como as pessoas acreditam hoje, que é totalmente influenciável pela cultura zoroástrica, né, do mundo espiritual, que é totalmente divisível, diferentemente no Antigo Testamento. Mas, por exemplo, se verificarmos no período intertestamentário, Esdras e Neemias não falam o conceito de diabo, porque não existe. Mas a partir desse período, né, começa a nascer, por exemplo, os fariseus, né, que acreditavam tanto em mundo espiritual, inclusive, né, fariseu, a palavra fariseu vem de separado, né, que vem de pareshim, né, que tem uma certa similaridade com o idioma persa, né, persa, Peresian, que também são totalmente puros. Então, por exemplo, os essênios não acreditavam em mundo espiritual, né? Os essênios acreditam, me perdoe, mas, por exemplo, tinha uma corrente que era totalmente diferente dos fariseus, né? Que eram os assideus. Eles não acreditavam em mundo espiritual, mas os fariseus acreditavam. Então, as pessoas, a partir daí, do qual que foi constituído o Talmud Bavli, né? Que eles falam totalmente, por exemplo, do mundo espiritual e também nos escritos apocalípticos, né? De primeiro Enoque, de segundo Enoque, né? Por exemplo, também o Apocalipse de Adão, o Apocalipse de Pedro, o Apocalipse de Paulo, né? Então, vem toda essa literatura para formatar o quê? Que o mundo espiritual é formado, na verdade, é formatado, né, por culturas de outros povos, mas quando a pessoa vai escrever esses escritos chamados deuterocanônicos, que é considerado heréticos pela igreja gnóstica, não pela igreja católica, pela igreja cristã, a partir daí nasce esse mundo de cultura espiritual que as pessoas conhecem hoje e fomentam totalmente o imaginário das pessoas acerca do que seria mundo espiritual ou não. Mas a questão é, os narcisistas são guiados por esses espíritos? Não, porque na verdade, de acordo com a ciência, na verdade, eles têm uma região debaixo do hipotálamo, né, que altera toda a sua percepção acerca do outro. Não a força que fazem eles praticarem o mal. Eles fazem o mal porque eles são pessoas praticamente más, né? E tem até Lametrico, ele escreveu o seu livro Homem e Máquina, ele é totalmente rechaçado tanto pela igreja, tanto pelos católicos como pelos protestantes e pelos judeus, porque ele fala bem assim que o homem tem uma natureza má e antes de uma pessoa, por exemplo, antes de exercer o exercício de juiz, teria que saber o ofício de médico, porque ele fala que o ser humano é totalmente mal por natureza. Então ele fala isso mediante uma natureza totalmente empírica. Mas o narcisista, ele comete sim o mal pela sua natureza, na verdade, pela devida região do seu cérebro, que é muito mais reduzida, que é a região do tálamo, né? Tem o tálamo e tem o hipotálamo, embaixo do tálamo. Então, eles têm sim sentimentos, mas não sentimentos pelos outros, mas sim sentimentos por eles. Então, eles mais se preocupam com a sua própria autopreservação do que em relação ao outro. Porque uma pessoa que é totalmente empata tem a região do tálamo totalmente desenvolvida. Então, os narcisistas, eles fazem sim o mal, mas por uma questão totalmente, na verdade, neurológica. Eles têm uma função totalmente neurológica, um distúrbio neuroquímico que formata a sua relação para com o outro.
alguns ramos, né? Por exemplo, quando fala um psiquiatra chamado Hans Kurtz, ele fala bem assim que o narcisista ele é ausente da conexão do eu. Então ele sempre procura o seu eu no objeto. Então, como ele sempre busca a sua conexão do eu no objeto, e quando ele não encontra essa conexão, ele a usa e ele a descarta. Então, por isso que o narcisista somente vê o outro como uma questão de objeto. O mal se compreende, na verdade, numa compreensão de afetos, do qual eu não tenho nenhuma empatia pelo outro e apenas eu vejo o outro como uma massa de manobra para usar a favor do meu próprio deleite. Mas o narcisista tem um sentimento bom? Tem, mas em relação a ele, porque ele usa como um efeito de autopreservação. Ele não consegue se condoer com a dor do outro. Ele apenas tem dó de si mesmo quando ele é pegado em algo em que totalmente o desconcerta. Se vocês estão gostando desse vídeo que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o sininho das notificações, né, do notebook para receberem mais vídeos a respeito. Se vocês quiserem, se vocês estiverem gostando do tema, vocês podem propor, né, que eu possa elaborar esse conceito de mundo espiritual, como é que se evoluiu, né, e que permeia o nosso pensamento até hoje. E por isso que não consegue ser desfragmentado, e é por isso que as pessoas têm se visto em falar que tudo é totalmente espiritual, mas que na verdade tudo tem o caráter neuroquímico, fisiológico, biológico, totalmente cultural também e estrutural. Se vocês estiverem gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, apertam no botão das notificações e até a próxima.